Bom, sou diretor de operações da Mallory, né? Ser diretor de operações da Mallory significa ser diretor de tudo que ocorre no Brasil, né? Então eu sou responsável por tudo que ocorre no Brasil, exceto as vendas, que tem um diretor comercial que faz isso, tá? Nossa, tá em... Então nós estamos falando, quando a gente está falando disso, a gente está falando desenvolvimento de produtos, Brasil, ou seja, os produtos que são desenvolvidos no Brasil e manufaturados no Brasil, produtos que são desenvolvidos na China e a gente importa diretamente, tá? Toda a parte de manufatura local, manutenção de máquinas, moldes, compras de matéria-prima e produto acabado, distribuição de toda a cadeia de produto acabado para todo o varejo, onde vocês vão lá e compram, né? E toda a aquisição de insumos de uma maneira geral, tá? Acharam que isso era pouco, pegaram o currículo, viram que tinha experiência em recursos humanos, puxa, coloca lá recursos humanos também que dá certo. E aí a gente vem trabalhando dessa forma junto com um grupo espanhol, chama Grupo Taurus, tá? Tem um escopo aqui, não vou me delongar muito aqui não, que a gente vai falar sobre um pouco do que é Mallory, sobre o projeto, como é que funcionou, tá, o projeto, e as fases finais, conclusão, como é que ficou a modelagem final e assim sucessivamente, tá? O que é o Grupo Taurus hoje, tá? O Grupo Taurus é um grupo hoje que atua em todos os continentes, tá? Não tem nada a ver com Taurus Armas, que fica em Santa Catarina. Eu não fiz nada. Não tem nada a ver com o grupo de armas que fica em Santa Catarina, mas hoje é o segundo maior comercializador de eletroportáteis do mundo, tá? Tem o grupo SEB, que está em primeiro lugar, que é detentora da marca Arno, está no Brasil, e o grupo Taurus é o segundo maior comercializador de eletroportáteis do mundo. E aí dentro do grupo Taurus, tem apontador a laser aqui? Tem sim. Aqui em cima? Aonde? Ah, tá. E aqui em cima tem as várias marcas que ela comercializa pelo mundo, tá? No Brasil é Mallory, na Índia é Inausa, na África do Sul é Westin Brown, e aí vai por toda, no Peru Prática, nos Estados Unidos Westinghouse, e aí vai por todo o... Não estou fazendo nada, hein? Estou falando sozinho. E aí pelos diversos locais, França, Espanha, China, Austrália e assim sucessivamente, cada um com algumas marcas, e uma boa parte desses países com marca Taurus, tá? A marca Taurus, seja Taurus Professional ou Taurus Doméstico, tá? No Brasil, a Mallory fica situada na cidade de Maranguape, tá? Que é região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, tá? É uma empresa hoje que produz aproximadamente 3 milhões e 200 mil produtos produzidos lá e comercializa aproximadamente 6 milhões e meio de produtos. O complemento a gente traz direto da China já pronto, tá? Começou comigo aqui, é para vocês não dormirem. De tudo que a gente manufatura hoje, a gente está falando de aproximadamente 8 SKUs de ventilação, que é o nosso carro-chefe, 10 SKUs de liquidificadores e 2 SKUs de batedeira. O resto de toda a gama de produtos a gente traz direto da China. Esse universo de SKUs aqui são basicamente aproximadamente, a gente está falando em 3 milhões e 200 mil, que é mais aproximadamente 60% do que a gente comercializa, tá? Hoje a Mallory tem aproximadamente 450 SKUs, então só para dar uma informação geral. A gente vem com crescimentos independente de crise, independente de momento, independente de economia. Alguns sofrem com a crise, outros navegam a onda que ninguém está navegando, né? Então se não fosse os fretes agora, essa questão dos fretes, a gente estaria navegando uma onda muito boa nesse ano. Mas de 2015 para 2016 nós crescemos 60%, e de 2016 para 2017 nós crescemos 40%. E esse ano até o momento 25%. Depois dos fretes, das coisas, a gente vai discutir quando a gente vai crescer e se vale a pena crescer tanto, né?
E aí, só para contextualizar, liquidificadores, né? Liquidificador touch, liquidificador comum, a gente produz lá na unidade de Maranguape, ventiladores com controle remoto, ventiladores com chave seletora, ventiladores todo touch também, todos touch, também tem lá, produzido tudo lá, e o resto a gente importa air fryers, secador de cabelo, chapinha, sanduicheira, grill, tudo vem diretamente da China. A gente importa, faz lá, eu tenho uma equipe hoje lá com 35 pessoas, e a gente faz toda a parte de desenvolvimento, inspeção de container, inspeção de fábrica, dos nossos parceiros lá na China, e a gente traz tudo para cá para o Brasil, e tudo sai da operação de Maranguape, para toda e qualquer região do país. Eu importo pelo porto do Pecém, tá? Que é o porto local nosso, e por uma questão de incentivo fiscal, por tudo a gente distribui para todo o Brasil a partir de lá. Ok? Por que a gente iniciou o projeto de simulação Fabril, né? Primeiro que a gente tinha uma linha nova de liquidificadores, que a gente precisava conceituar ela. Eu entrei e deu problema aqui, né? Primeiro que a gente tinha uma nova linha de liquidificadores, e como eu tinha negociado com o conselho na Espanha, a gente tinha que ganhar eficiência Fabril com essa nova linha de liquidificadores. Então tinha que fazer os investimentos nessa nova linha de forma mais assertiva possível. Segundo ponto, eu tinha que atualizar os layouts da fábrica, que eram layouts muito antigos, né? Layouts muito antigos. Eu entrei na Mallory em 2015, eu vim da indústria de linha branca, tá? E aí eu entrei na Mallory em 2015 e a gente, com pouca análise, viu que estava muito antigo o layout, muitos tempos muito defasados, conceitos fabris muito defasados, então a gente precisava simular numa situação mais atual, tá? Terceiro, ter assertividade no que eu vou investir, né? Eu não posso investir achando que eu estou investindo certo e como o próprio Marcelo falou, chutando, né? Muitas vezes a gente faz conta de Excel e Excel vai para um lado e Excel vai para o outro. Está todo mundo crente que o Excel está dizendo o número certo, e tem uma vírgula, uma fórmula, um parêntese que foi esquecido lá e que de repente bagunçou o meio de campo todo, né? E aí a gente tirou um pouco desse chute, tirou um pouco dessa baixa, a probabilidade de erro maior, para minimizar esse impacto. E segundo, que eu tinha que transformar isso não no curto prazo só, eu tinha que projetar isso até 2022. Como é que eu ia fazer todas essas mudanças da fábrica até 2022? Porque senão o que eu vou fazer para 2019 pode ser já que não sirva para 2020, né? E aí eu vou ter que estar indo e voltando em alguns pontos e cometendo movimentos que muitas vezes a fábrica não consegue suportar, né, esses abusos. Às vezes existem alguns abusos de mudança de layout para a direita, para a esquerda, para tentar ajustar. Então a gente já tenta fazer isso de uma forma estruturada, pensando em 2022, não no ano seguinte e assim sucessivamente, tá? E terceiro, e quinto, né? Eu tinha um programa de excelência, eu tenho um programa de excelência Mallory interno, que eu tinha que ter capacidade de projetar isso tudinho para frente a partir de um plano existente. Esse programa de excelência está baseado num sistema de aprendizado, eu teria que saber quantas pessoas eu vou ter no futuro, e a simulação me deu quantas pessoas eu ia necessário ter no futuro, qual era o meu grau de eficiência fabril que eu ia ter, como eu ia trabalhar minha gestão de manutenção das máquinas e moldes, né? Como é que eu trabalharia ao longo do tempo a redução de custos, como eu ganharia custo em escala, né? Quanto eu teria que trabalhar em algumas soluções, porque senão meu custo ia onerar substancialmente. E aí uma outra parte que a simulação não dá tanto também, que é a qualidade da segurança. Eu tenho que trabalhar em conceitos de qualidade para garantir que cada operação dentro da fábrica, ela assegure que aquela etapa está com a qualidade desejada. Tá? E aí o plano diretor vem para dar subsídios para a gente desdobrar essas metas e esses objetivos ao longo dos anos até 2022. E aí fizemos uma parceria com a Belge, através do ProModel, né? A gente fazer todo um trabalho estatístico e de simulação, partindo de 2018, que era a situação que nós estávamos vivendo, e projetando toda a taxa de crescimento e todo o horizonte até 2022, tá?
E aí para as 3 famílias de produtos que nós tínhamos dentro da fábrica, tá? Nós não olhamos nesse primeiro momento para o CD, tem um CD grande, nós não olhamos para o CD, nem para os armazéns de matéria-prima, são os próximos passos, tá? No processo. Aqui nós estamos olhando o processo de fabricação, ok? Mas olhamos estoques intermediários, movimentação de matéria-prima, se os corredores suportavam, se eu tinha capacidade de movimentar tudo, separar, carregar, se eu conseguiria abastecer linha, se ia faltar produto na linha, se ia faltar produto nas injetoras e assim sucessivamente. Como é que nós começamos a fazer isso? Posso pegar uma... Por favor, te ajuda? Ajuda? Claro. Como é que nós começamos a fazer isso? Eu tinha que definir qual era o baseline, né? Qual era o momento marco zero do nosso processo. Para a gente da Mallory, tá? A gente projeta a capacidade instalada da fábrica, é toda dimensionada para o terceiro quadrimestre do ano. Por quê? Primeiro porque é onde se vende mais ventilação, onde se faz mais calor em todo o Brasil. É meio que homogêneo para todo o Brasil o terceiro quadrimestre do ano. Tá? Segundo, porque hoje a gente trabalha com capital próprio e capital de terceiros. Tá? Quando eu vou para capital de terceiros, a taxa de hoje de juros de capital de terceiro, o custo de capital para capital de giro é aproximadamente 23%, 26%. Para investimentos, né, para compra de máquinas e equipamentos, aproximadamente 3,6%, 4%. Então, nessa conta, ao invés de você trabalhar flat ao longo do ano, o nosso financeiro entende e as contas mostram que ele tá certo, que é muito mais interessante ter uma fábrica superdimensionada em função nos demais meses do ano, né? E dimensionada adequadamente no terceiro quadrimestre do ano, do que ter ela flat, um dimensionamento um pouco menor, ter ela flat, eu abastecer estoques e chegar no final do ano eu consumir todo o estoque. O que eu vou ter de custo para armazenar isso tudinho é muito superior ao que necessariamente eu tenho uma aquisição de ativos, tá? Então, mês de novembro para a gente é o pico, né? No mês de novembro eu produzo aproximadamente 318 mil unidades de produtos nessas três configurações, tá? E aí quando a gente vai ao longo do tempo, a gente tem planos financeiros, planos de geração de resultados, plano de nível de investimento ao longo de todos os anos até 2022. Necessariamente eu teria que ter todo o plano de produção até 2022 desenhado ao longo de um tempo. E a gente pegou o novembro de cada ano e trouxe para dentro desse processo de simulação. Então todo o processo de simulação foi baseado no mês de novembro, tanto do mês atual, tanto do ano atual quanto dos anos seguintes, tá? E aí nós começamos a especificar tudo que tinha que ser feito, coletar tempo, é trabalhoso mesmo, coletar tempo. Quando se fala de macroetapas, isso está dentro do RP da gente, né? Está lá todos os tempos da macroetapa, né? Mas quando fala de micro layouts, dentro de cada operação dentro do micro layout, isso não está dentro do SAP, não vai estar dentro de lugar nenhum, dificilmente vai estar dentro de uma estrutura de produto, as microetapas. Então, a coleta de dados foi algo muito trabalhoso para a gente, tanto é que a gente trouxe uma outra parceira para fazer esse trabalho de coleta de dados, para ser mão na massa junto com a gente, para trazer experiência, trazer conhecimento, porque senão tem que tirar muita gente da minha operação para fazer todo esse trabalho de coleta de dados, ao invés de ter uma outra empresa agregando também, além da coleta de dados, algumas outras rotinas de gestão do dia a dia para a equipe Fabril, tá? Depois a gente começou a parametrizar tudo, validar modelos, saber se o que a gente estava colocando lá batia com o que estava acontecendo na prática no dia, né? Saber se estava consoante. Poxa, vamos olhar quanto é que deu abril aqui do ano de 2018. Poxa, o número está próximo do que a gente fez efetivamente em abril. A gente saiu modelando e validando até que chegamos no modelo final, que era bem próximo, e aí fomos para experimentação dos modelos futuros e assim sucessivamente, até chegar no final do projeto, né? Quando a gente começou no baseline, que a gente pegou esse baseline e disse, vamos supor, vamos partir da primeira pergunta.
A fábrica atual que eu tenho, ela suporta o plano até 2022 sem eu investir em nada? Do jeito que eu estou, eu consigo fazer o que eu, né, tenho necessidade de fazer? O primeiro número me dizia, no cenário atual, no ano de 2018, eu conseguiria. Tem um ajuste aqui em montagem, mas com pouca mexida eu conseguiria. Só que quando eu olho já 2020, eu atenderia 48% das minhas ordens de produção para montagem e 65% das minhas ordens de produção para plástico, para injeção de plástico. Então, significa, o modelo, o que eu tenho atual não vai suportar o futuro. Suporta o meu ano vigente, o ano de 2018, mas o futuro não suporta. Então começamos por cenário 2, né? Já fizemos algumas modelagens, trouxemos algumas estruturas de investimento, tá? Já começamos a pensar em AVG, novas injetoras, a linha de montagem com um conceito diferente, mexemos na linha de montagem, desenhamos novos processos, mexemos em layout de máquina, puxa a máquina para a direita, puxa a máquina para a esquerda, mexemos em estrutura de compressores, de água de resfriamento da fábrica, mexemos em várias situações, sistema de armazenagem de plástico, sistema de abastecimento de máquina de plástico, e chegamos no segundo cenário, que esse segundo cenário me dizia, 2018 eu consigo fazer 100% também, mas 2020 eu já começo a ter gargalo. Então a injeção de plástico que abastece as linhas de montagem já não vão conseguir atender na mesma velocidade as ordens de produção que eu tenho. Então esse modelo ainda não era o suficiente, tá? Então a gente foi para o segundo modelo, o terceiro modelo, e aí fomos mexendo mais ainda na estrutura da fábrica, injetando mais dinheiro, colocando mais máquinas, colocando mais processos, mais robôs, mais máquinas robotizadas, e assim sucessivamente aí chegamos ao modelo futuro de 100% das ordens atendidas, tá? E aí nesse processo todo nós dividimos o escopo de investimento em manutenção, recuperação de máquinas que eu tinha lá, então retrofit geral das máquinas, equilíbrio da performance do parque fabril, então o molde tinha que entrar em qualquer máquina que ela ia dar a mesma performance, independente de qual era a máquina, mexer no planejamento da manutenção, processos, aquisições de robôs e manipuladores, dosadores, sistema de intralogística, os AVGs, eu tinha que mexer em tudo, redução de algumas etapas, de tempo de algumas etapas internas que nós tínhamos, e ainda investir em laboratórios para dar vazão a testes de qualidade, testes de engenharia que validam lotes de produção, sala de treinamento para o pessoal entrar na fábrica um pouco mais com a curva de aprendizado mais rápida, né? E o sistema de armazenagem de matéria-prima, uma área considerada um pouco melhor, tá? E aí saímos mensurando o ganho de cada uma dessas etapas junto com o processo de simulação para validar isso junto ao conselho, né? Eu vou investir tanto, quanto é que eu trago de retorno? Eu vou investir tanto, quanto é que eu trago de retorno? E a gente fez isso para os principais investimentos, em robôs, transportadores e assim sucessivamente, e saímos mensurando isso ao longo de um tempo. Então isso quando a gente traz isso para o mundo financeiro, isso dava no primeiro ano um investimento baixo, porque eu não precisava fazer muita coisa no ano de 2018, mas no ano de 2019 já vinha 1,5 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 4 milhões e 200 e assim sucessivamente, que dava aproximadamente um investimento de 13 milhões até 2022, com um payback de aproximadamente 1,8 anos, tá? E isso era suficiente para suportar todo o plano de produção que nós tínhamos para o futuro, né? Aqui é a fábrica de maneira muito especial, o processo produtivo não tem nada de muito simples, não tem nada de muito complexo, desculpa, é simples. O problema é que no nosso processo de injeção, nós temos 53 máquinas injetoras, né? Variando entre 600, 450 e 300 e 180 toneladas, e nessas 53 máquinas injetoras entram aproximadamente 250 moldes, né? Então são uma infinidade de combinações que pode ter dentro desse parque aqui,
e me gera a necessidade de simular isso através de um sistema de simulação. Se eu fosse fazer isso na mão, a gente saiu colocando máquina a máquina, né? Qual era o molde prioritário de cada máquina para fazer a sequência de moldes por máquina para poder ter um nível de assertividade aqui bem maior. Então eu tinha ainda que mencionar o estoque intermediário e todas as linhas de montagem. Basicamente eu tenho injeção, estoque intermediário, montagem. Basicamente é isso. E aí a gente começa já pensando em mexer no layout, né? O layout de 2022, eu já tiro máquina daqui, boto máquina de pequeno porte aqui, esteiras embaixo das máquinas, peça caindo, com os pinos já separando automaticamente para caixas contentoras de peças e abrindo espaço aqui na fábrica para injetoras maiores, botando o sistema de grafismo já do lado das injetoras, então a peça já sai com serigrafia já do lado da injetora, mudando o conceito de montagem, então toda a linha de produto acabado já vai direto para o CD. Hoje eu tenho um estoque de produto acabado para hora a hora, tá? Então ele já vai direto para o CD que paletiza tudo. E aí vem o processo, aqui é mais ou menos como ficou o processo de simulação, né? Os AGVs vão pegando aqui as peças na máquina, tem uma programação de como ela vai mandando as máquinas, aqui a linha de liquidificadores e batedeiras, e aqui as linhas de ventiladores, eles já vão mandando direto pro CD. Os AGV já estão coletando baseado nessa simulação que a gente convenceu o conselho do nível de investimento ao longo do ano, e dele aportar já no ano de 2019 quase 3 milhões e meio de reais só em fábrica, sem falar em novos produtos, sem falar em uma série de outras coisas que a gente tem que fazer ao longo do tempo, né? E aí basicamente era isso, parar de chutar, né? E agregar valor com o processo de simulação. Tanto é que agora só se diz assim, próximo passo é vamos simular o quê? Né? Dentro da fábrica, né? Porque agora tem que simular CD, tem que simular um monte de coisa, né? Vamos simular o quê? Aí fica todo mundo mexendo para saber onde é que são os gargalos. E o principal ponto para a gente foi garantir que a nossa estratégia, a estratégia que a gente tinha, que era uma estratégia basicamente numérica e com alguma expertise técnica que a gente tem, ser validada por um software, né, e por um processo de simulação que respalda que a gente não está tão longe do que a gente esperava estar. Ok? Já botaram a plaquinha de fim e eu acabei mesmo. Perguntas? Foi fácil, todo mundo entendeu. Não, a questão, como você está falando de futuro, a coleta de dados, a coleta de dados, ela se baseou em quê? Experiência, catálogo de fornecedor. A gente baseou inicialmente, vamos falar de tempos e movimentos, tá? Na situação atual. Então, no ano vigente. Então, nós temos tempos e movimentos que estão lá. Certo. E eu tenho um crescimento em volume, tá? A gente tem que ter alguma conta na mão para fazer o futuro, né? Então, eu tinha um crescimento em volume dos anos e tinha uma produção equivalente que eu sei que mais ou menos, independente do SKU que eu tinha dentro da fábrica, quantos produtos equivalentes eu tenho para produzir. Então, imagina o seguinte, eu tenho, vamos supor, um ventilador mais simples, tá? E eu tenho um ventilador mais complexo. Então eu sei que quando eu produzo um ventilador mais complexo, ele equivale a aproximadamente 1.3 do mais simples, tá? Então eu trago tudo para uma produção equivalente. E aí jogo isso ao longo de um tempo. E aí como eu tenho um mix que não muda muito ao longo de um tempo, exceto voltagem, né? Porque depende do clima, mas se eu excluir a questão voltagem, o mix não muda muito ao longo de um tempo, né? Aí eu projetei esse mesmo mix para o futuro. E aí eu considerei os tempos, aí a gente viu que em alguns momentos os tempos viraram gargalo, aí já projetamos planos de trabalho para reduzir alguns tempos, tempo de movimentação, tempo de abastecimento de máquina, né? De abastecimento com PP, né? Com plástico, resina nas máquinas, e aí foi tempo de movimentação de peças injetadas, e a gente foi mexendo nesses tempos para garantir que o futuro
fosse algo mais otimizado com relação a alguns tempos que a gente sabia que não era tão. Mas os AGVs já existem dentro da fábrica atualmente? Não. E aí a gente pega, o processo de simulação faz esse estudo do tempo, tá? O que a gente pega normalmente é com o fabricante e algumas especificações técnicas de AGV, como velocidade máxima dele, né? Capacidade de movimentação que ele tem. Eu tenho que garantir também que o fluxo de pessoas não vai interferir tanto na movimentação desses AGVs e assim sucessivamente. Aí a gente fala de fornecedor, experiência de fornecedor. Pode ser que lá na frente, né, o AGV não seja a melhor solução. Seja uma outra solução diferente do AGV. Mas do jeito que está modelado aqui, mudar o cockpit, mudar alguns dados lá não é tão complexo. Então a gente vai lá, muda o cockpit, atualiza algumas informações do AGV por um outro equipamento e o que é um carro, o desenhozinho vai continuar o mesmo, né? Mas o dado que vai sair vai ser o que a gente necessita. Mais alguma? Obrigado, pessoal.